Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus deu uma missão para Jonas e a Nínive, e ele comprou uma passagem e mudou o seu percurso. Ele entrou num barco que estava indo para a direção contrária, porque para um fugitivo qualquer barco serve. E é importante você entender que quanto mais você foge da sua missão, revela o quão perdido você está. Se você ler o texto de Jonas, vai perceber que depois que ele sai da rota, ele não sobe, ele só desce. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para o peixe. E é engraçado que quando descobriram que Jonas estava dormindo, que existem dois barcos que tem duas pessoas dormindo, no barco de Jonas e no barco dos discípulos. No barco de Jonas a tempestade começou por causa dele. No barco dos discípulos a tempestade terminou por causa dele. Ou você é o agente que atrai a tempestade, ou você é o agente que encerra a tempestade. Quando jogaram Jonas para fora do mar, do barco, você precisa entender que todas as vezes que você foi expulso, Deus pode estar usando essa expulsão para te reconectar. Existem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Deus pode estar te excluindo de lugares exatamente para te alinhar a um propósito. A Bíblia nem fala se Jonas sabia nadar, gente. O primeiro submarino da história foi Jonas. O peixe veio e é engraçado que o peixe não morde ele, engole ele. Porque para o seu propósito, para o seu processo, te cabe. E mais interessante que o peixe deveria comer ele deveria parar no intestino e depois ser defecado. Aquele peixe foi o único que teve ânsia de vômito. Ele entrou pela boca e saiu pela boca. No mesmo lugar que você entrou, no mesmo lugar que você vai sair. Só que por esse lugar que você entrou vivo, você não vai sair em pedaços. O mais extraordinário, eu vou ler um texto aqui, é que ele não foi parar no estômago, foi parar no ventre. Qual a diferença do estômago para o ventre? É que o estômago fala daquilo que você come, e o ventre fala daquilo que você gera. Deus estava dizendo, para essa nova missão, eu estou gerando um novo profeta. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Deus pode estar usando essa crise que você está vivendo para gerar um novo jovem, um novo pregador, um novo empreendedor, um novo obreiro, um novo ministro, um novo adorador. Porque para o velho, para o novo começar, o velho tem que terminar. A teologia de João Batista é perigosa. Convém que ele cresça e que eu diminua. É um perigo. Você pode diminuir hoje e crescer amanhã. A teologia de Paulo que é saudável. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quem pode dizer amém? Rápido, abra aí Marcos capítulo 4. Alguém pode me ajudar aí? Me ajuda aí, obreiro. Desculpa. Gente, muito obrigado. Thank you, everybody. Muito obrigado pelo espaço cedido. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe, pastor Jairo. Obrigado, viu? Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa. Louva a Deus pela vida de cada um. Meu amigo Fábio Abreu, I love you, my friend. Deus te abençoe, sua casa, cada um dos obreiros, que Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. Louvar a Deus pela vida do Rony. Deus te abençoe, Cristiano. Aí tem. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Marcos capítulo 4 e o versículo 1 para a nossa meditação. Quem achou? Vamos ler o versículo 3 para adiantar. Quem achou pode dizer amém. E dizia, eis que um semeador saiu a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram. A outra caiu sobre as pedras, aonde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. Verso 8. Então a outra caiu então na terra boa, e deu fruto que vingou e cresceu, e produziu um 30, o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem diz amém? Diga para quem está do seu lado, dá glória a Jesus, aqui não paga imposto. Então, Jesus passa o dia ensinando os seus discípulos e uma multidão. E tudo aquilo que você ensina e aquilo que você não pratica, você se torna hipócrita.
O ensinamento é um meio de você estar preso, de você estar livre de qualquer prisão. Na verdade, o conhecimento é uma chave que Deus usa para te libertar da ignorância. O conhecimento é uma lâmpada acesa. É engraçado que Deus é rico sem ter dinheiro. Não existe riqueza sem dinheiro. Deus é rico sem ter um centavo. Porque para Deus, riqueza não é ter dinheiro, riqueza é ter conhecimento. Ele criou tudo sem R$1, apenas com conhecimento. A palavra luz quer dizer conhecimento. Então não se cria nada sem conhecer. É por isso que só existe um meio de você ser liberto, pelo conhecimento. Conhecereis. Entende? A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Toda vez que você conhece a pessoa da verdade, ele te leva ao lugar da liberdade. É tão extraordinário que Deus não promove homens, Deus promove a verdade. Se você é um homem que carrega a verdade, quando Deus promover a verdade, você será promovido. Então, o conhecimento é uma chave que te liberta da ignorância. O conhecimento é uma luz para iluminar corações apagados. Jesus está ensinando os seus discípulos. O ensinamento é um condutor, ele está direcionando os seus discípulos. O que mais me chama a atenção em Jesus é que ele sabia tudo, mas vivia simples. E tem gente que não sabe nada e vive numa arrogância. Porque, irmão, a arrogância vem antes da queda. Vocês estão aí? A arrogância vem antes da queda. Então quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. E aí ele começa a falar, ensinar o dia inteiro sobre semente. E aí ele diz assim: um semeador saiu a semear. Então quer dizer que uma semente não se move sozinha. Um homem parado não pode fazer coisas eternas se moverem. Deus não pode colocar algo na sua mão se você ainda está parado. Não se recebe algo de cima e continuar a ficar parado embaixo. Porque todas as vezes que Deus coloca algo na sua mão, Ele vai te dar uma direção. A direção não é para você ter velocidade, a direção é para você se encontrar. Eu não sei se eu posso ir mais fundo aqui, mas eu acho interessante é que quando os hebreus saíram do Egito, Deus colocou uma nuvem. Mas quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus colocou uma... A nuvem e a estrela ficam em cima. Então esses não são dizem que a terra está dando direção para os céus, esses são dizem que os céus. É tão extraordinário que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. Deus está dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. E aí a nuvem levou o povo hebreu em direção a um lugar, a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. A nuvem levou em direção à terra prometida, a estrela levou os magos em direção ao prometido. Deus não fica com ciúme se você se tornar uma estrela. Deus está nem aí se você se tornar uma estrela. Contanto que você use a sua iluminação para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. Porque você pode até não ser o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. Então ele diz: um semeador saiu a semear. Então não tem como você receber coisas maravilhosas e continuar parado. Sementes não se movem sozinhas. Quando você para, tudo para. Homens parados paralisam um propósito. Aí o texto diz que ele saiu a semear. E é interessante que ele não tem nome, mas está semeando. Ele é um semeador. Qual é o nome dele? Ele não tem nome, mas tem uma função. Você não está aqui. Então é melhor ser um anônimo que tem uma função do que alguém que tem um nome, mas sem função nenhuma. Porque todas as vezes que você recebe algo da parte de Deus, irmão, a questão que não está no seu nome, mas aquilo que você carrega. Um semeador saiu a semear. E é engraçado que ele está carregando sementes. Semente não é coisa grande, semente é coisa pequena. Mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. De repente é pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo crer, está te fazendo sorrir, está te fazendo adorar, está te fazendo celebrar, está te fazendo entender. Então quem não sabe cuidar de coisa pequena não está preparado para administrar coisas grandes. Ele pega uma semente e vai caminhando. E outro mais, ele tem coisas maravilhosas. Eu gosto muito de falar daquela parábola do homem que recebeu 5 talentos. O outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Você percebe que eles não têm nome, mas são talentosos? Porque a gente acha que para ser talentoso precisa de nome. Você não precisa ter nome para ser talentoso, só precisa ser talentoso. Tem um obreiro aqui me ajudando, deixa eu ir pregando para ele. Porque o segredo não está no seu nome, o segredo está no nome dele. Meu Deus do céu, gente. Aí o que tinha 5 trabalhou para mais 5. O que tinha 2 trabalhou para mais 2. O que teve 1 ficou com medo. Você não pegou isso? O medo é a poluição da fé.
Quando você alimenta o medo, você esfria a fé. Mas quando você alimenta a fé, os seus medos morrerão. Tem alguém aí? Porque o justo não vive pelo medo. O justo viverá. My God. O justo viverá. A fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Não se trata de cobertura, se trata de um fundamento. Pega aí, irmão. Tudo que você constrói fora da fé desmorona. Tudo que você constrói sobre a fé permanece. O dinheiro não gera fé, o recurso não gera fé, a influência não gera fé, as conexões não geram fé, a porta não gera fé. Agora a fé gera conexão, a fé gera porta, a fé gera recurso, a fé... Você não precisa ter tudo, só precisa ter fé. Porque quem tem tudo e não tem fé, não tem nada. Agora quem não tem nada e tem fé, terá tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem olhou e falou assim: eu só tenho um. Se eu perder, não vou ter nada. Qual a ideia dele? Eu vou esconder ele. Ele cavou um buraco e enterrou o talento. Quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. E aí, todas as vezes que você enterra o seu talento, automaticamente você expõe o seu medo. Mas todas as vezes que você expõe o seu talento, é porque o seu medo foi enterrado. Qual a diferença do medroso para o talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento. O que você está expondo é exatamente aquilo que você é. Ele não te deu medo, porque o medo é um espírito. Ele está te dando ousadia. Porque homens de fé não carregam medo, homens de fé conduz a fé. Fala para quem está do seu lado assim, ó: não ande pelo pé, ande pela fé. Fala para quem está do seu lado, fala para ele: não ande pelo pé, ande pela fé. E aí, engraçado, olha só: o semeador saiu a semear. Então ele está carregando sementes. Porque o que você carrega fala do que você é. Então José carrega um sonho para se tornar um sonhador. Moisés carrega um cajado para se tornar um bom pastor. Davi carrega uma coroa para se tornar um grande rei. Você não está aqui. Elias carrega uma capa para se tornar um grande profeta. Paulo carrega cicatriz para se tornar um grande apóstolo. Maica, tem alguém aí? Tem alguém aí? E Jesus carregou a cruz para se tornar o maior salvador. Então tudo que você precisa é saber que você é. Meu amigo Washington, I love you. Enquanto você não souber quem você é, irmão, você sempre vai ter inveja daquilo que os outros são. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém, te chamou para você ser original. Vocês estão aí? Porque quando você sabe o que você é, você não se frustra pelo que os outros são. Porque você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Meu Deus, o plano de Deus não é mudar o seu passado, o plano de Deus é curar você dele. Somente Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para reconstruir o seu futuro. Ele pega a semente e sai andando. Ele está conduzindo coisas que vai trazer um nível de retorno extraordinário. E o texto começa dizendo assim: um semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Quem é o caminho, gente? Quem é o caminho, gente? Jesus. A semente caiu do lado, caiu à beira, ficou exposta. Porque se só existe um lugar que você está protegido. Entende? Não é você que guarda o caminho, é o caminho que guarda você. Porque quando você tem Jesus como caminho, você não cria mais atalhos. Vou embora, que vocês não querem mais falar comigo, vou parar. Quando você tem Jesus como caminho, você não cria becos. Porque o caminho você não se acha, no caminho você se encontra. My God, todo caminho te leva a um destino. Lá vai. Deus nunca vai te levar para um lugar sem antes criar um caminho para você chegar até lá. O caminho não é para te chegar até a fama. O caminho é para fazer você chegar até a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Você vai ver. Então, quando se conhece o caminho, não precisa ter pressa. Mas é melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Eu encerro. Se sim, a semente caiu à beira do caminho, as aves do céu veio e comeu. Pega aí, irmão. As aves veio e comeu. Comeu aonde? Aonde? Nu? Por que comeu no chão? Porque o próprio Jesus falou que aquelas aves eram Satanás.
E Satanás não come na mesa, come no chão. Os filhos não comem no chão, os filhos comem na mesa. Qual a ideia do diabo? Te tirar da mesa para fazer você comer no chão. Qual a ideia de Deus? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer. Já percebeu que a mesa é tão misteriosa que ela tem vários formatos, mas toda vez que nós assentamos em volta da mesa, o formato é um só. Já percebeu que o alimento fica no centro? Porque não é para um, é para... Já percebeu que a mesa não pega do abdômen para baixo, ela só pega do abdômen para cima? Porque mesa não se trata de sexo, não é só para homens. Acabou, glória a Jesus. Percebe-se da mesa que você só fica de frente um para o outro quando você senta à mesa? Porque é uma conexão de coração com coração e... Vocês não estão aqui. E outro detalhe da mesa é que um cabra pode ter 1,90 m e o outro pode ter 1,60 m. Você não está aqui. Mas quando nos assentamos à mesa, não tem ninguém grande e ninguém pequeno, porque a medida é a mesma. Você não está aqui, então na mesa de Deus não tem ninguém grande e ninguém pequeno, porque o mesmo sangue que Jesus derramou para os grandes é o mesmo sangue que Ele derramou. Ah, meu Deus! Vou parar para a gente comer. Tem alguém aí? Vou parar para a gente comer. Ele disse assim, ó: e o semeador saiu a semear uma parte da semente que é à beira do caminho. As aves do céu veio e comeu. Ele não parou, ele continuou semeando. Outra parte da semente caiu sobre as pedras. E não tendo terra, não tinha profundidade, nasceu. Mas como a raiz não conseguiu alcançar lugares profundos, veio o sol e queimou. Porque morreu por falta de profundidade. Talvez essa geração não é a geração mais fraca, mas talvez seja a mais rasa. Porque ela está trocando a informação, a revelação pela informação. Porque nós somos cheios de informações, mas vazios de revelações. Porque a informação se recebe no público, mas a revelação, my God, a revelação é só, oh my God. E Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus virou e falou assim, ó: quem te revelou isso aí não foi carne nem sangue, senão Pai que está no céu. É por isso que nós somos fanáticos pelo público. Porque no público você é visto, no secreto você esconde. E toda vez que você aparece, Deus esconde. Mas toda vez que você esconde, Deus... Toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele. Mas toda vez que você tira a sua mão, Ele vai. Na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Então, Deus está te chamando para um lugar, porque Ele só dá segredo para quem tem secreto. Quando você entra no secreto, o segredo entra em você. Porque no público quem te toca é o homem, mas no secreto quem te toca. No público quem fala é o homem, no secreto quem fala. A diferença do público para o secreto é que no público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido. Ele continua, porque faltou profundidade. Então a raiz não conseguiu aprofundar, porque tinha pedra demais. Então não tinha como ela permear para alcançar os lençóis. Então existe alguma pedra no seu caminho que precisa ser removida, para que você seja uma árvore mais... Pega aí, irmão. Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele está crendo que você vai ter raízes. Porque o que mantém uma árvore de pé não é a altura dos galhos. O que mantém uma árvore de pé é a profundeza das suas. Porque num vendaval, um pé de alface e um pé de eucalipto é verde da mesma cor. A diferença é que quem não tem raiz, qualquer vento de doutrina leva. Quem não tem raiz, qualquer vento de heresia leva. Agora quem está enraizado... Pega aí, meu filho, pega aí. E detalhe, você já percebeu que a Bíblia diz que cortaram o cabelo de Sansão, e o texto diz que o cabelo de Sansão cresceu. Como assim?
Como é que corta o cabelo de um homem e o cabelo dele cresce? É porque tocaram o cabelo, mas não puderam tocar na raiz. Por que a igreja está de pé? Não é por causa dos galhos, a igreja está de pé por causa... Porque a raiz é Cristo. Meu Deus, e se você estiver enraizado nele, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás. Engraçado que a raiz é a única parte da árvore que você não vê. Você vê as folhas, você vê o tronco, você vê os frutos, você vê os galhos, mas a raiz você não vê. Por quê? Porque você não é o que você mostra, você é o que você esconde. Aí as pedras estão no caminho, ela morre, porque não tem profundidade. Então eu prefiro estar vivo no profundo do que morrendo. Vocês não estão aqui. É engraçado que o Ezequiel fala que um homem chegou na frente dele, estava com um cordel de medir, e ele deu uma medida para ele, porque Deus não está te colocando limites, Ele está te estabelecendo uma... Me ajuda aí, menina. Toda vez que você vai pedir uma mulher para fazer uma roupa, primeira coisa que ela quer não é o tecido. Ela quer as medidas. Por quê? Porque você não pode entrar em medidas que não te cabem. Eu posso ir mais fundo aqui? Porque roupas do passado não te cabem no presente. Que tem certas amizades que você está querendo agrupar e Deus está dizendo, isso não te serve mais. Porque quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Por que Deus fez uma roupa para Adão, gente? É porque só o pai dá roupa para os filhos. Só o pai pode vestir você, porque ele conhece a sua medida. Vou parar. Aí ele mediu 1000 covos, a água está no tornozelo. Mediu mais 1000 águas no joelho. Mediu mais 1000 águas nos lombos. Mediu mais 1000 águas que só iam. Você não pegou isso? Percebe que a medida não é para trás, a medida é. Aí é uma decisão dele. Ou ele fica com a água no tornozelo, ou ele se move. Meu Deus. Eu não sei se eu posso ir mais fundo aqui, mas pega só essa, eu vou parar agora. O mais extraordinário aqui é que na medida que a medida está sendo estabelecida, ele não para. Ele está seguindo alguém que está medindo. E se você olhar bem, na medida que ele vai andando, a água... Hein? Não é a água que sobe. Não é a água que está subindo. É o profeta que está... descendo. Porque se você quer chegar em lugares profundos, você não tem que subir, você tem que descer. Mas eu não gosto de descer. É melhor descer do que cair, porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende a mão. Deixa eu pregar para ela. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu, ele permanece de pé. Os discípulos estavam a pescar numa noite e não pegaram nada. Não pegaram? Quando eles voltaram, desceram do barco, começaram a lavar a rede. Desceram do barco, eles não caíram. E é engraçado que quando eles desceram, Jesus subiu. Eu vou repetir, quando eles desceram, Jesus subiu. Então às vezes Deus não entra em cena porque nós não saímos de cena. Quando eles desceram do barco, Jesus entrou. E ele não entrou no barco por causa do barco, ele entrou no barco por causa do pescador. E falou com os discípulos assim, ó, bora voltar, Senhor. Acho que o senhor não tem WhatsApp não, né? Você não percebeu no grupo de pescaria que não tem nada hoje? É claro, é a primeira vez que vocês foram, eu não estava. Porque uma coisa é ir sem ele, outra coisa... Por que eles lavaram a rede para guardar? Porque peixe limpo não pode ser colocado em rede suja. Primeiro ele te lava, depois ele te usa. Aí, aqui que está o mistério. A primeira vez que vocês foram, eu não estava, agora eu estou. Bora lá. Porque o segredo não é colocar os peixes na rede para ter Jesus no barco. O segredo é colocar Jesus no barco, então ele vai colocar os peixes. Porque os discípulos sabem onde estava a rede, sabem onde estava o barco, sabem onde estavam os remos. Mas só Jesus sabe onde estão.
Pode ver que sem Jesus a noite inteira não pegou nada. Com ele, uma vez só. Você não está aqui. Só que aí Jesus virou para Pedro e falou assim, ó, vamos mais profundo. Você não está aqui. Ele está te querendo levar a lugares que você ainda não esteve. E essa profundidade é Ele. Sigamos e prossigamos, hein? Quando eles lançaram a rede, que pegaram muitos peixes, o texto diz que o barco começou a... Numa outra tradução diz que ele ia a pique. Quase... Por que o barco estava quase afundando, gente? Porque quando você não compartilha, você afunda. Aí Jesus virou e falou assim, a partir de hoje, Pedro. Pedro falou para Jesus sair do barco dele. Que coisa, o Pedro é corajoso, hein? Pediu Jesus para sair. Quando estava vazio, ele podia ficar. Agora que está cheio... Jesus, a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. Que bagunça é essa, Senhor? Eu sempre pesquei peixe. Não, Pedro, é porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá. Qual a diferença de pescar peixe para pescar homem? É que todo pescador de peixe tira eles da vida para levar eles para a morte. Agora todo pescador de homem arrancando eles da morte para conduzir eles para a vida. Outra parte da semente caiu sobre os espinhos. Cresceu e foi sufocado. E não vingou. Porque pode ter alguma coisa te sufocando. E quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que nasceu espinhos. Então espinho é símbolo do pecado. Só que lá no Éden era uma árvore e o espinho saiu de dentro. Ô gente, lá no Éden, a árvore, o espinho saiu de dentro para fora. Mas lá no Gólgota, o espinho foi colocado de fora para dentro. Meu Deus! Por que lá no Éden o espinho saiu de dentro para fora? Porque o pecado não começa de fora, começa. E por que lá no Gólgota o espinho foi colocado dentro? Porque ele nunca teve pecado. Meu Deus, quando assumiu a coroa, Ele está dizendo, eu estou assumindo os seus pecados, e você está assumindo a minha justiça. Então você não é justo pelo que você faz, você é justo pelo que Ele fez. E Ele não se tornou pecador pelo que Ele fez, se tornou pecador pelo que nós fizemos. Sufocou. E aí, é que eu encerro. E a quarta parte da semente caiu na terra boa. Diga amém, gente. Caiu na terra boa e produziu 30. O outro 60. E o outro 100. Cada um está produzindo um nível. 30 é um nível, 60 é outro nível, e 60 e 100. Quando alguém está muito bem, você pergunta, fulano, como é que você está? Ele fala, eu estou 100%. É porque ele se acha que está no ápice. Mas ninguém começa no 100. Começaram no 30. No 30 foram para o 60. No 60 para o 100. Meu Deus. Você não pegou isso? 30 é o átrio. 60 é o santo lugar. Mais 100 é o Santíssimo. Aí, por que a terra boa estava no final? Porque tudo que Deus tem de especial para você, Ele guarda para o final. Toda vez que você olha para uma semente, dentro da semente tem uma árvore. Porque o que você será no futuro, você é hoje em forma de... Aqui, vamos dar mais 2 minutos. Só que quando você olha para uma árvore, o que você vê? Quando você olha para uma árvore, você vê o quê? Você só vê uma árvore. Deus é o contrário. Quando Ele olha para uma árvore, Deus enxerga dentro dela escada, cadeira, mesa, casa, guarda-roupa, armário. O que Deus fez? Deus nunca construiu nada. Ele pegou uma semente chamada ideia
e plantou no solo, chamado cérebro, mente. Os homens começaram a olhar para as árvores e enxergaram nelas escada, casa, mesa, cadeira, a cruz e também flechas. Então uma flecha não nasce pronta, ela precisa ser trabalhada. Esse é o seu problema, achar que você está pronto, quando na verdade Deus está te preparando. Por que Isaías falou como flecha limpa? Porque a flecha limpa é uma flecha polida, ela não pode ter excesso. O artífice vem deixa eu limpar que ainda tem excesso. Outros vêm e pegam até uma lixa. Meu Deus. Alguns precisam ser lixados na alma, outros precisam ser lixados na cara. Essa limpeza é pela palavra, porque só ela pode arrancar os excessos de nós. Me ajuda aí, gente, eu vou parar agora. O mais extraordinário é que uma flecha não nasce pronta, ela precisa ser preparada. E o artífice é o Espírito Santo. E ele está dizendo para você nessa noite: eu estou usando essa conferência para polir você, para lixar você, para preparar você para os próximos voos. E é engraçado que a flecha não pode ser leve nem pesada. A sua aerodinâmica precisa ser perfeita, porque se ela for pesada demais, o voo é curto, e se ela for leve demais, qualquer vento. E quando ela está pronta, ela é de madeira, mas a maioria das flechas, a ponta dela é de metal, de ferro. My God. Aí quando ela está pronta, o que o arqueiro faz? Coloca na aljava, que começa com a letra A. Depois vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois vai com o arco, que também começa com a letra A. E depois vai para o alvo, que também começa com a letra A. E a minha última aplicação, quando ele vai tirar ela da aljava, porque flecha não tem direção própria. Não é o destino que alcança a flecha, mas é a... E a flecha precisa estar alinhada à visão do arqueiro, porque se a visão falhar, a flecha falha. Qual a visão que você está seguindo? Porque homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. Deus não quer te dar um novo óculos, Ele quer te dar uma nova visão. Que é melhor ser um homem pequeno de uma visão grande do que ser um homem grande com uma visão minúscula. Porque o maior cego não é aquele que está de olhos fechados. Quando ele tira a flecha da aljava, coloca ela no arco. O arco são os pais, e as flechas são os filhos. E tudo que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade. Só que antes da flecha ir para frente, porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Você não quer falar comigo? Antes de você alcançar o seu destino, você vai ter que alcançar Ele primeiro. Vinde primeiro vinde. Depois que você alcançar Ele, aí Ele vai te liberar para você alcançar as nações. Fica de pé. E é engraçado que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela. E as pessoas estão olhando para você achando que você está retrocedendo, mas eles não sabem que o que para eles é retrocesso, para nós é impulso. Deus está te impulsionando, porque na hora que Ele te liberar, o seu destino é Cristo. Por isso que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então todas as vezes que você peca, você está saindo do foco, e o foco é Cristo, Ele é o alvo. E Deus está te preparando para Ele.
Você é uma flecha que não vai se perder. Fala para quem está do seu lado, você é uma flecha que não vai se perder. Fala para ele, porque flechas quebradas não voam. Erga suas mãos, eu quero orar. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Como as flechas limpas nas suas mãos, libera os teus filhos para os próximos destinos, para os próximos alvos. Abençoe essa geração, meu Pai, que nenhum deles se perca, Pai, mas para que todos sejam, ó Pai querido, estabelecidos pelo seu reino, como flechas limpas e liberadas para o seu propósito. Abençoe e seremos abençoados. Restaure e seremos restaurados. Toque e seremos tocados. Cura e seremos curados. Leva-nos, ó Deus, aos seus rios. Faça de nós a sua voz profética para essa geração. Libera suas flechas nesses dias. Libera suas flechas para as nações. Libera suas flechas para esses últimos dias. Levante a sua mão. Queira ser uma flecha liberada para esses dias. Que a palavra venha polir você. Que a palavra venha liberar você. Te amo, Deus. Presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor, porque certamente a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo